Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje eu estou aqui de máscara, né? Até que estou bonito de máscara, significa que meus olhos são lindos. Brincadeiras à parte, né? Hoje eu tô aqui e já vou tirar a máscara, não se preocupem, né? Porque hoje eu vim dar uma passadinha aqui no hospital pra pagar, né? Pagar algumas internações aí, né? Da minha sogra, né? E também do meu filho, né? E bom, todos os meses eu venho aqui, né? E aí de repente me passou pela mente de que seria interessante fazer um videozinho, mesmo que um videozinho rápido pra vocês, né? Pra explicar um pouco sobre isso, né? Até pra que de repente aquela pessoa que às vezes pensa em ir no hospital e tá sem dinheiro nenhum e tá ali com um certo medo, né? Então até pra nessa questão de repente explicar isso, né? Pra pessoa. Explicar também, aproveitar o embalo, explicar um pouco sobre como é que funciona seguro de saúde, né? Vamos fazer um compiladão aí relacionado aí a gastos com médico, né? Pra ver se de repente de alguma forma isso facilita aí para as pessoas que assistem os vídeos do meu canal. Mas antes de tudo mais, eu pedi para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificações de novos vídeos. Olhem a descrição do vídeo, tem informações importantes como onde estou, etc. E também deixem comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu já deixar esses negócios aqui. Depois eu guardo eles, né? Então deixa eu falar pra vocês aí as coisas, né? Bom, o que eu faço? Será que eu ponho o vídeo aqui, a câmera aqui? Acho que eu vou pôr a câmera aqui, aí eu não sei segurar. Pronto. Então vamos lá, vamos conversar, né? Bom, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é assim, né? Quem já mora aqui há um certo tempo já sabe, né? Mas vamos começar uma história um pouquinho antiga, né? Muito antigamente, na época que eu cheguei aqui no Japão, era muito comum as pessoas não pagarem seguro de saúde, né? Inclusive para os decassegues, ou seja, para as pessoas que vieram para ganhar dinheiro no Japão na época, né? O pessoal considerava isso a época de ouro. Por quê? Porque as pessoas tecnicamente pela lei, todo mundo obrigatoriamente tem que estar num seguro de saúde. Esse é o primeiro ponto, tá? São 3 tipos de seguro de saúde que tem no Japão. Ou você tem o Kokumin Kenko Hoken, que seria o sistema nacional, né? De seguro de saúde, que, né? Apesar de ser o sistema nacional, né? Ele basicamente, a cobrança ele é dividido por cidades, né? E os valores relacionados, muita gente confunde, acha que é uma mensalidade, mas não é uma mensalidade. Na verdade, ele é uma anuidade dividida por meses, né? E ele é pagado em formato de imposto para a cidade onde você reside, ok? E por que eu estou dizendo isso? Porque justamente quando você não paga, você está inscrito no seguro, tem um valor para pagar, não paga, isso se torna imposto atrasado e vai influenciar no seu visto, tá ok? Então, entendendo um pouco disso, fora isso, você também tem o sistema do Shakai Hoken, que seria o seguro social, né? E o seguro social, já diferente desse seguro de saúde, né? Nacional, ele tem um monte de coisa embutido. Seria aposentadoria, seguro-desemprego, né? E tal. E aí e também eu já falei da aposentadoria. E esse conglomerado aí junto, né? Dá um valor só, né? E esse valor geralmente você na verdade está pagando a metade dele, porque a outra metade quem paga é o empregador, né? Ele basicamente ele de certa forma ele é mais caro, né? Por assim dizer, porque tem um monte de coisa embutida, mas geralmente para o trabalhador na verdade ele compensa muito mais. Como eu disse, ele traz outras coisas embutidas. Por quê? Porque no seguro de saúde nacional, o Kokumin Kenko Hoken, apesar de você pagar um valor muito parecido, né, com o valor do Shakai Hoken em si,
ele não tem o valor da aposentadoria embutido. O valor da aposentadoria ele varia anualmente, né? Às vezes não tem variação, mas de maneira geral ele varia anualmente. E ele costuma girar em torno de 16 mil por mês. Então, na verdade, se você fosse pagar a aposentadoria junto com o seguro de saúde, ele seria equivalente a mais ou menos o valor do Sakai Hoken inteiro, junto com o valor que o empregador paga. Então, assim, geralmente o Sakai Hoken ele compensa muito mais, tá ok? Aí a gente vai ter também uma diferença muito básica na forma de cobrança. Enquanto que o Sakai Hoken ele cobra pelo que você recebe atualmente, então assim, basicamente ele no ano ele tem 2 momentos em que isso é quem faz esse protocolo todo é a empresa que você trabalha, tá? Se for por empreiteira, a empreiteira é o contratante, é quem tem contrato com você. Mas eles têm 2 épocas ali do ano que eles fazem a conta do que você recebe para determinar o valor do seu Sakai Hoken. A primeira época é mês 4, 5 e 6, se não me engano. E a segunda época acho que era mês 9, 10 e 11, se não me engano, tá? Posso estar errado ali, a segunda época em algum mês, né? Mas é por essa banda aí de meses. E nessa época eles refazem a conta, né? Para poder determinar o quanto você vai ter que pagar dali para frente, né? Eles têm 2 justamente porque no meio do ano você pode ter ali uma alteração de salário. Então, para eles poderem aumentar, no caso, né? Porque para diminuir, se você tiver uma queda brusca de salário, aí você pode entrar com pedido em outra época, numa época diferente, sabe? Tipo assim, você ganhava 500 mil por mês e aí de repente passou a ganhar 150, poxa, o valor que você paga ali de Sakai Hoken relacionado ao seu salário vai ficar bem grande, né? Então, em casos como esses especiais, você pode estar lá tentando conversar com eles, né? Fazer uma consulta para tentar resolver com antecedência. Mas de maneira geral funciona assim, tá? Então, por isso eu disse que o valor dele é definido de acordo com o seu salário atual, tá? Enquanto que o da pensão nacional, não, do seguro nacional, né? O Kokumin Kenko Hoken, o valor dele é decidido pela sua renda do ano passado, né? O que você ganhou no ano anterior, eles vão fazer a conta, e aí é o que vai determinar o valor anual, na sua anuidade, como eu falei para vocês, para eles dividirem por mês. Só que eles vão dividir isso em 2 vezes. Primeiro, né? O que você trabalhou no ano anterior, eles só vão ter certeza desse valor no mês 6, mais ou menos por volta dos meados do mês 6, tá? É o período que eles têm, no mês 3 ali, entre mês 2 e mês 3 estão fazendo declaração de imposto de renda, né? Aí até isso tudo correr, nos meados do mês 6 é quando finalmente você tem acesso a todos esses valores, né? Por isso eles não sabem o quanto cobrar até o meados do mês 6. Então o que acontece? Eles inicialmente lançam uma cobrança que é dividido por ano fiscal, tá? Então o ano do seguro de saúde é do mês 4 até o mês 3, né? Então eles vão lançar 3 boletos de pagamento, para quem já está dentro, tá? 3 boletos de pagamento referente ao mês 4, 5 e 6, que eles vão fazer uma conta média do que eles acham que tá? E aí vão cobrar de você. E quando chegar ali no mês 6, eles vão te mandar um novo boleto, né? Para você pagar do mês 7 em diante, né? Esse vai ser atualizado, né? No caso, o valor anual, vão pegar agora sabendo o quanto você recebeu por ano, eles vão pegar o valor da anuidade, vão tirar o que você já pagou nesses 3 primeiros meses, o que sobrou eles vão dividir pelo restante de meses, e aí você vai ter ali a mensalidade, né, para pagar. E por que eu estou tentando explicar isso para vocês? Porque é muito comum, eu trabalho em prefeituras, né, e é muito comum as pessoas quererem discutir isso com a prefeitura, né? Por exemplo, você vai se mudar de cidade, né, e aí você já recebeu ali o seu imposto a pagar, né? Eles mandam todos os boletos restantes, né? E aí na hora de pagar, você, tipo assim, vamos supor, você está saindo exatamente no último dia do mês 9 e você pagou o boleto do mês 9. Aí, tecnicamente, na cabeça das pessoas, tipo, né? Então, não tenho mais nada para pagar do seguro de saúde, né? Eu fiquei até o mês 9, tô me mudando aqui, mês 10 tô na outra cidade, né, já. Então, você vai ter que pagar, por assim dizer, o imposto na outra cidade, ou de repente você vai entrar pro Sakai Hoken, né, no seguro social da empresa que você está indo se mudar para lá, a partir do dia 1º do mês 10, no caso, né? Então você pensa, não tem mais nada para pagar. Por quê? Porque o seguro você não paga por períodos diferentes, entendeu? Você nunca paga, tipo assim, vou pagar o mês 10 e o mês 10 2 vezes. Não, é um ou outro, né? E aí nesse pensamento, vem a conta, você vai lá fazer o fechamento na prefeitura, até os caras falar, então tem um valor aqui a mais para você pagar do seguro de saúde. E a pessoa fica, como? Se eu paguei inteiro,
né? E aí que vem o pulo do gato. Como eu disse para vocês, é uma anuidade. Eles têm um valor anual e eles dividem pelo restante de meses que sobrou. Então, acontece o quê? Acontece que geralmente nessa conta, como eles estão dividindo por vários meses, então está um pouquinho em cada mês do que deveria ser pago da anuidade. Não é exatamente o valor que realmente teria que ser pago até aquele mês. Então sempre falta alguma coisa quando você se muda, né? Porque eles estão considerando que você vai pagar até o último mês. E como você sai antes, sempre sobra alguma coisa para fazerem a conta, né? Então, aí a pessoa pensa, mas eu estou pagando duplicado, eu estou pagando mês 10 lá e mais 10 aqui. Não, porque não é uma mensalidade, é uma anuidade. Acontece que pela conta, como você saiu antes da hora, sobra um residual para pagar. É isso, entendeu? E não adianta discutir. Se você discutir, bater o pé e não pagar, vai ficar com o imposto atrasado, isso vai influenciar no seu visto. É básico. Então, primeiro vamos entender isso daí, tá ok? Aí então, depois então você tem a questão do Shakai Hoken. O Shakai Hoken, como eu disse, é daquele sistema lá que eles fazem naquela coisa da atualidade, né? Então, aí muita gente pergunta pra mim, mas qual compensa? Olha, depende do pensamento, tá? Como eu disse, em questão de compensar de verdade, o Shakai Hoken ele é muito melhor. Vou dar um exemplo simples, tá? Shakai Hoken já está embutido o seguro-desemprego. Então, quando você fica desempregado, obviamente, desde que você cumpra com os requisitos, você vai poder receber o seguro-desemprego. 2. O Shakai Hoken, ele tem o que eles chamam de show bioteatro, que é, por exemplo, você está trabalhando, você ficou doente, nada relacionado a seguro de acidentes de trabalho, também está embutido no Shakai Hoken, tá? Então vamos, seguro de acidente. Você se acidentou no trabalho, aí então você tem seguro de acidente de trabalho, e aí então com isso você pode receber ali o benefício do seguro de acidente de trabalho, né? Ou você está trabalhando, você ficou doente, uma coisa nada a ver com o trabalho, então o seguro de acidente de trabalho não vai cobrir, né? Mas aí você tem o show bioteatro, que é um benefício que cobre ali os seus dias parados, né? Te dá um subsídio, né? Para cobrir ali os dias que você estava parado, né? Por doença própria, né? No caso, né? E vale para tudo, para doença, para acidente, para um monte de coisa, né? Tem os seus requisitos, se não me engano tem que passar de 4 dias de folga, tem lá um monte de coisa, mas, né, tecnicamente você tem esse benefício. De maneira geral, esses benefícios, ele costuma subsidiar 60% do que você ganha, tá? Em média, eles dão mais ou menos esse valor, mas é melhor do que não receber nada. E no Kokumin Kenko-Hoken você não tem direito a absolutamente nada, né? A única coisa que tem nos dois ali é que é relacionado a gravidez, né? No caso, porque aqui no Japão eles dão um benefício para custear o parto. Não custeia tudo hoje em dia, geralmente falta um pouquinho, mas ele custeia a maior parte do gasto do parto, né? Hoje em dia acho que tá gerando, depende da cidade, mas tá gerando entre 400 a 500 mil mais ou menos que eles dão, né, para cobrir. E como eu disse, é para custear o parto, né? E existem casos inclusive que você ganha. Eu vou explicar de forma simples o meu caso, tá? Meu filho, quando foi nascer, estava tudo preparado para ele nascer de parto normal, tal. Só que de última hora ele não queria nascer, deu um problema, precisou mudar para cesárea de forma emergencial. Então, o parto ele não é coberto pelo seguro de saúde. Por isso tem assistência de parto, né? Esse benefício. E esse benefício, tanto o Kokumin Kenko-Hoken como o Shakai Hoken tem, os dois têm, e o valor é o mesmo, não tem diferença de valor, tá? E esse é uma das poucas coisas que tem os dois, porque normalmente o Kokumin Kenko-Hoken não tem nada, tá? Só que como eu falei, ambos, como eles estão meio que naquela coisa de esse benefício ele é dado, né? Não porque não cobre o seguro de saúde, também tem a ver, porque como fica caro, então eles estão tentando promover o nascimento de crianças, né? Mas mesmo que no caso, que nem no meu caso, meu filho nasceu de forma emergencial, então o seguro passou a valer, o seguro de saúde. E aí então ficou tudo muito barato, os gastos, né? Que eu vou explicar agora mais ou menos como funciona o seguro de saúde, né? Para vocês. E aí a diferença que sobrou, eu pude ficar para mim o dinheiro, né? Eu lembro que eu fiquei até assustado, eu fui na prefeitura na época, né? Era muito antigamente, tá? Eu nem trabalhava com isso ainda, muito tempo atrás, foi quando meu filho nasceu, em 2003, né? Eu fui lá, desesperado, falar com eles, né? Falar para eles, olha, como é que fica? O valor do hospital ficou muito barato, né? Comparado com o que eu tava esperando, que eles já tinham falado, que na verdade ia até faltar um pouquinho do dinheiro mesmo usando a ajuda, né? E aí eu vim aqui falar com vocês por quê? Porque se vocês falar pra mim depois, você precisa devolver o dinheiro, e se eu gastar, aí eu tô ferrado, né? Então vim aqui falar com vocês. Aí os caras olharam tudo direitinho e tal. Não, tá tudo certo. Então esse dinheiro você fica pra você e usa ele pra cuidar do seu filho. Então tipo, essa diferença eu ganhei, porque eu dei
sorte do meu filho nascer de forma emergencial e o seguro cobrir. Porque quando o seguro não cobre, você vai pagar o valor inteiriço, né? E aí vai faltar um pouquinho de dinheiro até, ok? Então agora vamos à questão. E aí, só para não ficar errada essa explicação. Por que eu disse que, de maneira geral, o Sakai Hoken é melhor do que o Kokumin? Na verdade, o Kokumin ele pode ficar muito barato, coisa que o Sakai Hoken não fica, né? Porque, como eu disse, se você levar em consideração que, né? Só que, tecnicamente, você não poderia ter esse direito de escolha, tá? Porque se você está trabalhando, você tem, tecnicamente, que entrar no Sakai Hoken. Mas aí tem vezes que a empresa, por algum motivo, não põe, seja porque você acordou com ela alguma coisa, ou porque realmente ela é pequena e não quer pôr, sabe? Mas tem casos que não põe, né? Então, digamos que vamos supor, tá? Só para poder falar que você escolheu, para ficar mais fácil de entender. Vamos supor que a empresa fala para você, e aí, você vai querer entrar no Sakai Hoken ou não? Como eu disse, não esqueçam, tecnicamente você não tem essa opção. Mas, hipoteticamente. Aí você fala assim, o que você poderia levar em consideração para pensar o que realmente, qual escolher? O seguro de saúde Kokumin Kenko Hoken, como eu disse, ele se baseia no que você recebeu no ano passado para te cobrar. Enquanto que o seguro de saúde Sakai Hoken vai se basear pelo que você recebe atualmente, né? Então, digamos que no ano passado você não trabalhou ou trabalhou muito pouco. E agora nesse outro ano tu vai do nada entrar ali para receber 500 mil por mês, porque vai ter hora extra, um monte de coisa. Não preciso dizer que o Kokumin Kenko Hoken, em questão de valor, apenas em questão de valor para pagar, vai ficar muito mais barato. Porque a base da conta vai ser numa época que você não recebia quase nada, entendeu? Aí você pode falar, com certeza vale a pena, né? Só que como eu falei, não se deixe enganar. Porque tecnicamente você teria que pagar a aposentadoria. Tecnicamente, aí a aposentadoria não é assim que eles fazem a conta. A aposentadoria do Kokumin Nenkin, né, que é a pensão nacional japonesa, ela não tem uma base do que você recebeu no ano passado nem nada. Ela já tem um valor fixo, determinado por ano. Então você teria que pagar. Então você poderia pagar mais barato ali no Sakai Hoken, no Kokumin Kenko Hoken, mas na verdade você teria que pagar o Kokumin. Mas e se eu não pagar? Porque tem gente que não paga até hoje, né? Tecnicamente eles podem, assim como o seguro de saúde, eles podem, o seguro de saúde, essa parte que eu falei que é imposto, eles têm o poder, por ser imposto, de tirar de você a força, a apreensão de bens, entrar com processo e tal, né? Só que o imposto, eles fazem isso muito rapidamente, tá? A aposentadoria não é tão normal. Eles têm o poder, mas é mais raro, é mais difícil. Até por uma questão de sistema, tá? Porque tecnicamente a aposentadoria você tem 2 anos para pagar aquela mensalidade daquele mês, tá? Tecnicamente. É o período que você pode pagar. O certo é pagar dentro do prazo, mas até 2 anos você pode pagar. Depois de 2 anos, aquela parcela que passou de 2 anos, não tem como mais pagar. Não tem, né? E aí, finalmente, realmente você deixou de pagar. Geralmente eles vão ficar te cobrando dentro desses 2 anos, justamente. Mas se passar dos 2 anos, eles param de cobrar, né? Então, já aconteceu o caso, já ouvi falar de casos assim, que eles ligaram para cobrar, a pessoa falou, eu não tenho que pagar nada, não sei o que, você bateu de frente com eles e eles entraram com o processo, porque viram que a pessoa não tinha interesse em pagar. Enquanto que pessoas que ficam lá explicando, não, eu quero pagar, mas agora tá difícil, né? E aí eles explicam, tem que pagar dentro de 2 anos, tá? Não, eu sei, eu vou me esforçar a pagar ali. Então, quando você vai levando assim, geralmente acaba que eles não entram com esse processo de tirar de você o dinheiro, porque nesse decorrer é meio complicado, né? Você tá falando que vai pagar, você tem os 2 anos e tal, então tem tudo isso, tá? Mas como eu falei, tecnicamente você teria que pagar. Então se você colocar tudo isso na ponta do lápis, é difícil de falar o qual realmente compensa. Mas tem gente que, se você fala, a pessoa fala assim, então eu vou entrar ano passado eu não trabalhei, vou entrar no Kokumin Kenko Hoken, não vou pagar a pensão, né, a aposentadoria. Nesse caso, compensa? Bom, em questão de valores, sim. Mas aí vem o pulo do gato, aí você tá lá trabalhando bonitinho, né, deveria estar pagando Sakai Hoken, não tá. Aí você tem um acidente de trabalho, não tem seguro de acidente de trabalho. Apesar de que tem lugares que coloca só no acidente de trabalho, quando não coloca você no Sakai Hoken, tá? Mas você pode não ter os acidentes de trabalho. Se ficou desempregado, você pode não ter o seguro-desemprego, porque também eles colocam às vezes separadamente do Sakai Hoken, tá? Do seguro de saúde. Então tem vezes que eles colocam no mínimo esses dois para não ter problemas, né? A empresa. Mas você pode não ter. Mas beleza, então eles deram um jeito, eu tenho lá os 2, né? Ok, mas uma coisa é certeza que você não vai ter: o Shoubeu-Theater. Se você ficar doente e ficar lá 1 mês, 2 meses, eu conheço pessoas, e não são poucos, tá?
eu trabalho com intérprete, então tem clientes que eu auxiliei, né? Orientei, fiz um monte de coisa junto com a pessoa, pelo tempo máximo que dá para cobrar do show teatro, que é por cerca de 1 ano e 2 meses, né? E dá para estender até 1 ano e meio às vezes, mas é muito complicado, mas 1 ano e 2 meses de maneira geral, tá? E eu vi pessoas que realmente utilizaram o período completo. Então imagina, 1 ano e 2 meses recebendo do Chacai Roquem, sem estar trabalhando. E você não vai ter esse direito. Isso com certeza não vai ter. Então, será que compensa mesmo esse risco? Então, são coisas para você pensar. Então, agora que eu já expliquei bem sobre a questão desse seguro, né, do Kokumin Kenko Roquem e do Chacai Roquem, a gente entra para o terceiro seguro, né? Que é o seguro de velhos, né? De idosos, né? Que se não me engano se chama Kouki Koreisha Seido. Se não me engano. Ele tem um nome estranho, né? Mas ele também é um sistema de seguro-saúde, né? Então, tecnicamente pela lei, como eu disse, você obrigatoriamente tem que estar em um desses 3 seguros, né? No que você na verdade se enquadraria tecnicamente. Você está trabalhando o Chacai Roquem, se não estiver trabalhando ou estiver numa situação onde está trabalhando, mas por algum motivo não pode entrar no Chacai Roquem, é o Kokumin Kenko Roquem. Mas se você passar de determinada idade, automaticamente tem que entrar no Kouki Koreisha Seido, né? E basicamente, os 2 primeiros seguros que eu falei para vocês, basicamente quem está usando o seguro paga 30% dos gastos médicos e 70% o seguro paga. No Kouki Koreisha Seido, antigamente eu poderia falar para vocês, você paga só 10% e 90% o governo paga, né? Mas hoje em dia, como tem muito idoso que tem que trabalhar, ou seja, tem renda, eles mudaram a lei. E aí então pode chegar a 30%. Então seria de 10% a 30%, vai depender da renda dessa pessoa, tá? Mas os idosos, no caso, tem que entrar nesse daí. E aí, uma vez que você... Aí que vem um outro ponto, né? Vamos esquecer um pouco o Chacai Roquem, porque o Chacai Roquem, ele tá embutido a mesma coisa do Kokumin Roquem que eu vou falar agora, né? É igual esse ponto. E vamos levar... Só assim, quando eu falar do Kokumin Roquem, pensa que o Chacai Roquem é a mesma coisa, nesse ponto, tá? Que eu vou explicar agora. Mas dentro do Kokumin Kenko Roquem, na verdade, você tá pagando 3 coisas. Na verdade, né? Você tem o valor que seria do próprio seguro de saúde. Aí você tem o valor que seria para cobrir os gastos dos idosos, né? E aí você tem um outro valor lá que agora eu não me lembro, tá? Agora me fugiu da mente. Mas se não me engano eram 3 coisas embutidas num só, como sendo o Kokumin Kenko Roquem. Quando a pessoa fica idosa, eles separam isso. Lembrei. E você tá pagando o Kaigo Roquem, que é o seguro de cuidados especiais, né? Para quando você ficar idoso, você vai, bem provavelmente você vai precisar de cuidados especiais, né? Tipo, você tá lá acamado, né? Você não tem quem cuide de você, mesmo que você tenha às vezes um familiar, mas o familiar tá trabalhando. Então, aí você pode usar o seguro para pagar o que eles chamam de helper, né? A pessoa que vem na sua casa, seja para te dar banho, limpar a casa um pouquinho, né? Fazer alguns negócios ali. E isso é caro, tá? E aí tem seguro para isso, então vai cobrir uma parte dos gastos e tal. Esses 3 no Kokumin Kenko Roquem, até você atingir determinada idade, já está tudo embutido num valor só. Quando você fica idoso, esses 3 se separam e você tem que pagar eles todos separados, né? Então você vai pagar o seguro de saúde, como sendo uma coisa, você vai pagar o seguro de cuidados especiais, que é o Kaigo Roquem, como outra coisa, e aí o valor de quando você está idoso some, porque aí você já está idoso, se não me engano. Aí você não tem, só que aí você aí eu tenho o seguro de cuidados especiais que era separado. Então, aí você vai pagar essas 2 coisas separadas agora, né? Então eles vão se separar, né? Só para você ter isso em mente. Por quê? Porque às vezes a pessoa, de repente ela pagava um seguro, aí ela chega uma idade, chega o seguro para ela, e aí de repente chega um outro negócio a pagar, de um seguro separado. E aí a pessoa fica lá, pô, eu tenho que pagar isso aqui também? Tem, tecnicamente, né? O que eu posso dizer para vocês é que, bom, o Kaigo Roquem, né? O certo é pagar, pronto, né? Mas, se você não pagar, ele não tem o mesmo poder de outros seguros, ou seja, ele não se torna imposto atrasado. Se ele não se torna imposto atrasado, tecnicamente, quando você não paga, você simplesmente não vai poder usufruir do benefício, né? Tem muita gente que não paga, né? Não adianta você tentar convencer a prefeitura de que você não precisa pagar, porque tecnicamente você precisa, né? Mas, se você não se importar de constantemente eles estarem te cobrando, você pode não pagar, por assim dizer, né? É uma opção sua. Não é uma opção, na verdade seria você está fazendo isso por conta própria, né? Pela sua conta e risco, tá? Bom, essa explicação toda sobre seguro e tal chegou até aqui, né? E aí,
outra coisa para se falar. Quando a gente está falando de gastos médicos, geralmente a gente tem que dividir em duas partes, né? Em três, na verdade, né? Uma é gastos médicos com coisas de consulta médica, remédio, etc. Tal. E gastos médicos com internação. Eles são separados, são coisas diferentes, mas na hora da cobrança fica meio que parecido, fica meio que junto. Mas eles são diferentes, tá? Tenham isso em mente. E você tem em terceiro ponto aquilo que não se enquadra no seguro de saúde. Eu quero aproveitar para deixar isso explicado, porque tem muita gente que me pergunta, como intérprete mesmo, né? Eu quero fazer um exame de sangue, porque eu quero saber ali como é que tá minha saúde. E me falaram que o seguro não cobre. Realmente, você pedir por conta própria o seguro de sangue, o seguro não cobre. Beleza, eu quero saber, então eu vou pagar. A maioria das clínicas vão se recusar a fazer. Pô, mas como é que eles se recusam? Então, eles podem fazer ou não. Mas por que eles se recusam? Porque o seguro não cobre. Eles têm muito medo de mexer com aquilo que o seguro não cobre, entendeu? Porque se dá algum problema, vai vir a pergunta: por que você fez o negócio, o seguro nem cobria, tal. Ou seja, é muito comum clínica recusar fazer, mesmo que você fale que vai pagar, sabendo que... Primeiro eles usam desculpa: não, isso não pode ser feito porque o seguro não cobre. Eu pago então. Não vamos fazer do mesmo jeito. É muito comum, tenham isso em mente, tá? E aí... como eu disse, então você tem todos esses gastos ali, o que é com médico e com internação, mas as porcentagens de pagamento é o mesmo, tal, né? Apenas vai ter aquilo que às vezes não paga, que é, por exemplo, a refeição eles não pagam, tal, né? Mas de maneira geral você tem esses gastos. E aí a gente entra finalmente no meu problema pessoal, né? Que é onde eu falei pra vocês que eu queria deixar falado pra vocês, né? Muita gente às vezes fica com medo de... É claro que o ideal é você ir e você já não fazer isso na intenção de enrolar eles, tá? Mas que nem, eu tive um problema, minha sogra teve um problema de saúde grave, né? E nós tínhamos que tratar, a vida dela é muito mais importante, né? E obviamente eu não tinha dinheiro para pagar todos os gastos hospitalares. E aí, no caso, o que eu fiz? Mesmo assim, a gente fez todo o tratamento, tudo que precisa ser feito, o valor deu no final, ficou realmente, não tão exorbitante, mas ficou alto o valor. E o que eu fiz? Eu basicamente conversei com o hospital e tá parcelado, estão pagando todo mês de pouquinho em pouquinho, né? Nesse meio tempo, meu filho também veio pra cá me visitar. Na verdade, eu acho que ele veio justamente porque ele não tinha dinheiro, e aí ele sabe que se ele estiver com a gente, pai e mãe, não tem jeito, né? A gente pegou e levou ele no hospital, tratou ele, gastamos uma fortuna porque ele ficou internado, né? E a conta ficou e quem tá pagando é nós, né? Tá no nome dele? Tá, mas ele não consegue pagar a dívida que ele tem comigo, né? Então, como pai, você vai pagando também isso, né? E no final, então, eu tô pagando duas contas, né? E eu não tinha dinheiro para pagar essas duas contas, então o que eu fiz? Basicamente, eu conversei com o hospital, todo mês eu venho e pago mensalmente. Eu pago 10 mil ienes por mês, né? Tipo, vou tentar dobrar aqui a parte que seria referente aqui ao nome das pessoas, né? Pra mostrar aqui de maneira geral. Então você pode ver aqui, ó. Mensalmente eu venho e pago 10 mil ienes de cada um deles, né? Até acabar. Que nem esse daqui da minha sogra ainda falta 90 mil ienes. Era muito maior, tá? E o do meu filho falta 50 mil ienes ainda, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque eu conheço gente que fala assim: pô, eu não tenho dinheiro, tal, e eu precisava tratar um problema aqui sério, mas eu não tenho dinheiro, então não vou. Não faz isso, meu. Vai no médico. Vai e depois você conversa com eles, divide, né? Também, clínica pequena, isso é mais difícil, tá? É muito mais complicado. Clínica pequena não espera que você vá lá e não vá pagar. Mas em último caso, também dá pra conversar com eles, entendeu? Em último caso, também dá pra conversar e parcelar. Então, assim, o que eu queria deixar pra vocês como recado é: se você tá no Japão, não tem dinheiro, tenta não tomar essa decisão sozinho. Tenta conversar com alguém que entende do assunto. Como, por exemplo, se você não quiser gastar com dinheiro, que nem comigo, como intérprete particular, né? Eu também trabalho em prefeituras, então, claro, você pode, se você morar na prefeitura que eu trabalho, você pode vir falar comigo. Ou se você mora numa outra cidade, qualquer aí, e tiver intérprete na sua cidade, vai falar com o intérprete da prefeitura, vai tentar ver o que pode ser feito, para pelo menos ele te ajudar, te aconselhar. Porque não tem problema, gente. Se você não tem dinheiro para pagar na hora, você pode conversar com eles, parcelar e depois pagar tudo bonitinho, né? E bom, aí esse finalzinho eu vou falar como eu falo. Eu sempre peço para vocês, não façam as coisas erradas, tá? Mas em último caso, se ficar um valor exorbitante e você não conseguir pagar, você ainda tem a chance de pedir falência, né? Entra com um protocolo de pedir falência e aí você não precisa pagar dívida nenhuma. Então, só para deixar isso falado, tá? Não é o certo a fazer.
Mas então, antes que dê 30 minutos, eu quero fechar o vídeo. Espero que tenha sido interessante para vocês. Não esqueçam então de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como onde estou, etc. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais a cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre lembro enquanto acionar de criar novos conteúdos, né? Só para fechar então, como eu falei, eu pago todo mês 10 mil ienes e eu também não tenho esse dinheiro para pagar. Então o que eu faço? Todo mês eu venho e pago com cartão de crédito. Então eu fico ali remanejando os gastos, né? Então, são coisas que você pode fazer. Dá pra dar um jeito, beleza? Espero que tenha sido interessante pra vocês. Então, de maneira geral é isso. A gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau!